Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. O Tribunal Superior Eleitoral vai retomar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro na próxima terça-feira, dia 27. Quem traz as informações ao vivo de Brasília é a Carol Lasno. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Davi. Boa tarde a todos. O primeiro dia de julgamento foi encerrado ontem, no início da tarde. Os ministros do TSE julgam a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, a AIJE, que analisa a inelegibilidade de Jair Bolsonaro e Walter Braga Neto por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. A retomada do processo será às 7 da noite, na próxima terça-feira, com o voto do relator, que é o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. Como você acaba de ver, o julgamento de Bolsonaro no TSE foi adiado para a próxima terça-feira. E, nesse momento, o TSE tem um problema para dois de seus ministros. Não para o TSE, mas para dois de seus ministros considerados bolsonaristas. São eles Raul Araújo, que ano passado tentou censurar o festival de rock Lollapalooza, proibindo que criticassem Bolsonaro naquele evento. E o Nunes Marques, que é chamado por Bolsonaro de 10 dos 20% que ele teria no STF, e o Nunes Marques seria o seu homem de confiança no STF e agora no TSE. E essas falas de Bolsonaro vão acabar complicando seriamente a vida desses ministros. Pelo seguinte, o Bolsonaro tem insinuado e até dito claramente que eles vão agir a seu favor por serem ligados a ele. O Bolsonaro, inclusive, confidenciou a um veículo de esquerda a estratégia dele sobre o julgamento do TSE, e na verdade não é estratégia dele, é uma estratégia que ele espera que os bolsonaristas cumpram, não é? Os ministros bolsonaristas do TSE. E ele esteve em um veículo aí da extrema-direita e se posicionou sobre o julgamento iniciado na quinta-feira, dia 22, em relação à sua inelegibilidade. E ele ressaltou que a grande maioria dos presos no 8 de janeiro são presos políticos, inocentes, etc, etc. E sobre seu julgamento, com base no encontro que manteve com embaixadores de 72 países em julho do ano passado, ele afirmou que um possível pedido de vistas poderá beneficiá-lo nessa empreitada. A expectativa dele é que esse pedido seja feito pelo ministro Nunes Marques ou pelo Raul Araújo, por um período de 30 dias, que poderá se estender apenas mais uma vez por 30 dias. Mas como tem o recesso do judiciário em junho, isso totalizaria aí uns 90 dias e ele quer ganhar tempo, mesmo que dificilmente algo vá mudar, não é? Existe a possibilidade, inclusive, de os ministros anteciparem seus votos, não é? São 7 ministros, vota o primeiro, aí vota o segundo, por exemplo, o Raul Araújo, e ele pede vistas. Pedindo vistas, ele paralisa o julgamento, mas os outros ministros podem fazer o que fizeram os ministros do STF durante o julgamento da suspeição de Sérgio Moro. O que é que acontece? Os ministros do STF, os ministros do STF que queriam a suspeição de Moro, quando foi pedido vista daquele julgamento por um dos ministros, eles simplesmente anteciparam os votos daqueles que queriam o Moro suspeito, e aí o interregno desse prazo não foi suficiente
para simplesmente mudar qualquer coisa. A decisão já estava tomada e só demorou um pouco mais para ser promulgada. Mas agora o Bolsonaro, ele com isso está complicando a vida desses ministros. Ele manifestou, inclusive, mais especificamente, porque o Nunes Marques já havia dito que não pretende pedir vista. Então ele aposta basicamente na outra opção, o Raul Araújo, aquele do Lula-Palusa, que ele peça vista no julgamento que pode tornar o Bolsonaro inelegível. E ainda o Bolsonaro tem dito, para quem quiser ouvir, que em 2026 o Nunes Marques vai ser ministro, vai ser presidente do TSE. Com isso, ele complica a vida desses dois ministros, porque eles terem ligações políticas e levarem essas ligações políticas para dentro do tribunal, no caso o TSE, é algo que pode inclusive incriminá-los, não é? Eles podem até, apesar de serem ministros do TSE e tal, eles podem até sofrer um processo naquela corte mesmo, não é? O CNJ pode tomar alguma medida. Existem várias possibilidades de eles se darem muito mal. A tática do Alexandre de Moraes, por outro lado, foi conversar com esses dois ministros. Segundo matéria do jornal O Globo, da jornalista Malu Gaspar, a tática de Alexandre de Moraes para enquadrar os colegas e encerrar o julgamento de Bolsonaro teria funcionado. Diz a matéria que o julgamento de Bolsonaro no TSE começou sob pressão para que algum ministro alinhado ao Bolsonaro pedisse vista, no caso esses dois que eu citei. Mas embora ninguém vá admitir em público nesse momento, a equipe do jornal Globo apurou que o TSE, que o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, já se movimentou para evitar essa possibilidade. Diz a reportagem que nas últimas semanas, segundo interlocutores que acompanham essa movimentação, Moraes conversou pessoalmente com os dois ministros que poderiam interromper o julgamento, Cássio Nunes Marques e Raul Araújo, e obteve de ambos a promessa de que dariam seus votos agora e não pediriam vista. Basicamente, o que eles devem fazer é votar a favor do Bolsonaro. Então aqui o que pode acontecer, mesmo que vai acontecer, é que esses ministros devem votar a favor de Bolsonaro sem pedir vistas, e com isso o julgamento termina rapidamente. É muito provável que talvez até na própria terça-feira o julgamento termine, porque os ministros, os 7 ministros que vão ler os votos, eles podem muito bem fazer de uma vez um resumo de tudo isso. O julgamento terça, quarta-feira no máximo está resolvido. Agora, se esses ministros tentarem fazer o que o Bolsonaro disse, paralisar o julgamento, a situação deles, politicamente, dentro do tribunal, vai ficar ruim. Mas do lado de fora e no âmbito da lei, eles podem se dar muito mal, apesar de todo o poder que tem o ministro do STF. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta neste domingo às 8 horas da manhã. Um abraço para todo mundo.